Paz do Senhor para a igreja. Estou muito feliz, irmãos, com essa oportunidade que o Senhor me deu para trazer essa palavra no culto da família. Os irmãos sabem que o nosso projeto com família é a nossa vida. A gente ama trabalhar com famílias e hoje, em especial no culto da família, o Senhor deu algo para que eu compartilhasse com os irmãos. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 127, a partir do versículo 3. Amém? Todos abriram? Diz assim: herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Só até aqui. É um versículo muito conhecido, né? Quando se fala de filhos, a gente já associa a essa palavra que é muito conhecida, que fala que os filhos são herança do Senhor. Só o fato da gente ouvir essa palavra, que filhos são herança do Senhor, a gente já entende que é coisa boa, né? Se vem do Senhor, só pode ser bom. Só que se a gente for observar no dicionário o que significa a palavra herança, ela não tem só necessariamente uma conotação positiva, como sendo uma bênção, né? A herança, ela pode ser bens, patrimônio, mas também pode ser dívidas. Você pode muito bem herdar dívidas dos seus pais quando eles morrerem, porque aconteceu, né, uma falência nos negócios. E a gente também pode herdar dívidas. E isso é forte, porque quando na palavra de Deus nós aprendemos que filhos são herança do Senhor, nós sabemos que não podemos levar tudo para o lado espiritual, assim como não podemos também levar tudo para o lado carnal. Temos que ter esse equilíbrio. Mas a gente não pode esquecer que a herança é algo, né, falando humanamente, é algo que muitas vezes foi construído com tanto sacrifício, um patrimônio, décadas e até 100 anos, uma família levantando um patrimônio para deixar de herança para os seus herdeiros, e às vezes se perde num piscar de olhos, por má administração, por falta de cuidado, por falta de zelo. Às vezes o herdeiro não tem aptidão para aquele negócio e aí ele acaba botando tudo a perder. Ou então acha que está administrando, mas está gastando até não ter mais nada, assim como o exemplo do filho pródigo, que antecipou a sua herança e diluiu rapidamente, como diz a palavra de Deus, de forma dissoluta, com prostituição, com bebida e com uma vida totalmente errada. Então nós entendemos que se o Senhor nos dá essa herança, o nosso relacionamento de honrar essa herança que foi dada a nós é com o Senhor. Porém, nós temos uma grande responsabilidade com o mundo, porque a nossa herança carnal, os filhos, fisicamente falando, eles não moram numa redoma de vidros ou não moram no jardim do Éden, eles moram nesse mundo, nós vivemos nesse mundo. Então, os nossos filhos, eles têm nós temos a missão de preparar os nossos filhos para influenciar esse mundo. Isso, gente, é um peso muito grande. Quem é pai, quem é mãe sabe, né? Quando a gente não é pai e mãe, a gente é muito expert, né, em educar filhos. Só que quando a gente realmente tem os nossos filhos, a gente começa a padecer, né? A maternidade, a paternidade. Embora também tenham muitas alegrias, só quem é pai e mãe também sabe o quanto é bom você ter um filho, mas também a gente sabe que tem os pesares, né, da maternidade e da paternidade. Mas a gente tem uma responsabilidade com esse mundo perante o Senhor de
colocar seres nesse mundo de forma que venham influenciar, porque todo ser ele é capaz de influenciar. A questão é se é positivamente ou se é negativamente. Então a nossa missão como servos de Deus é proporcionar um lar para os nossos filhos, onde eles possam ter toda a base, todo o respaldo moral e espiritual para que eles consigam ir para esse mundo e influenciar positivamente. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu cheguei a ouvir de pessoas: vocês vão ter filho no mundo desse? Esse mundo está terrível, vocês têm coragem de botar filho no mundo? 1, 2, às vezes 3, né? A pessoa acha que a gente é maluco. Mas não, vocês sabiam que os muçulmanos, eles não querem parar de ter filhos porque eles querem dominar o mundo, eles querem povoar o mundo de tal forma que tenha mais muçulmanos para poder o islamismo reinar sobre a terra? E a gente não, a gente querendo, né? A gente, tudo bem, cada um sabe de si, né? É outra cultura, mas a gente não entende que mesmo o único filho que a gente tenha, se não fizer a diferença nesse mundo, não vai adiantar. Você pode ter 10, você pode ter 1, contanto que a sua missão em preparar esse filho para que o mundo o receba como alguém que fez a diferença de forma positiva, esse é o nosso propósito. Então, o que eu quero trazer a vocês aqui, à luz, todos nós já sabemos que essa é a nossa missão como pais, mas eu quero trazer para vocês coisas que o Senhor moveu o meu coração, principalmente nessa época de pandemia. A gente refletiu muito, a gente buscou a Deus de uma forma mais intensa na nossa casa, a gente conversava várias vezes aí com o pastor Flávio, a pastora Fabiana, a respeito de ser muito ativo na igreja, como éramos na igreja anterior. E na nossa casa, muitas vezes, a gente não fazia muita coisa para os nossos filhos verem em casa o que nós somos perante Deus. Eu não digo que a gente não fazia, entendeu? Mas assim, de uma forma mais firme, forte, frequente. Culto no lar mesmo, que eu estou falando. Oração, louvor na tua casa, programação na televisão. Gente, são pequenos detalhes que vão fazer com que os nossos filhos tenham no nosso lar diferença para o lar do vizinho, que vê um tipo de programação, ouve um tipo de música e tem um estilo de vida que não glorifica a Deus. Então, se às vezes a gente só é crente na igreja e não procura que o nosso lar tenha esse parâmetro respaldado na verdade do Senhor, que é a palavra de Deus, a gente vai criar filhos semelhantes aos que estão sendo criados aí fora. Então, a nossa missão é ir na contramão do mundo e, como diz a palavra, inculcar na mente dos nossos filhos, em tempo e fora de tempo, ao levantar e ao deitar. Gente, não tem descanso mesmo, não. Eu já ouvi relatos assim de pessoas falando: nossa, eu cansei de acordar de madrugada, minha mãe estava lá orando. Ou seja, não é só quando a gente está acordado. De madrugada, muitas mães estão ali ajoelhadas clamando. E esse filho vê isso marcou esse filho. Quem já teve essa experiência de ver pai e a mãe de madrugada orando por si e não ficou impactado com aquilo? Então são coisas que marcam a vida dos nossos filhos. Na verdade, tudo marca a vida dos nossos filhos. O problema é que tipo de coisas que eles estão vendo a gente vivenciar no nosso lar. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que foram assim importantes para nós termos entendimento e focar na responsabilidade minha como esposa, como mãe, o Bruno como pai, dentro da nossa casa, estabelecer rotina, porque antes não tinha rotina em casa, para que os nossos filhos consigam ter essa base para enfrentar esse mundo tão terrível aí fora. Porque a gente tem a tendência de achar que, como diz, né, essa geração é muito mimimi, é tudo, não aguenta nada, não aguenta pressão, é tudo depressivo. Mas não é não, gente, não é só isso, não é só, esse só é a ponta do iceberg. Os lares, desde o Éden, eles são lares disfuncionais que proporcionam que filhos não tenham base, respaldo bíblico, emocional, familiar, e aí dá no que dá. Então a gente acha
que os nossos filhos vão sofrer neste mundo. A gente acha que, coitados, olha o mundo que a gente vai botar os nossos filhos. Quando, na verdade, como eu disse, é nossa missão preparar os nossos filhos para que eles sejam luz nesse mundo e sal da terra, como diz a palavra de Deus. E o que o Senhor tem nos dado acerca desse assunto que é estar em casa, proporcionando aos nossos filhos momentos que vão marcar a trajetória deles, que eles vão lembrar, eu acredito, né, até quando forem grandes. Eu pontuei aqui. Eu já ouvi, né, há muito tempo atrás, assim, algumas pessoas falando sobre a oração em casa. Às vezes a gente quer um tempo só para nós. Ok, é bênção, né? Tempo a sós com Deus. Só que, já pensou se você só em casa tem o tempo a sós com Deus e ninguém vê você orando? Seus filhos não veem você orando? Que exemplo de oração em casa o seu filho vai ter de você orando? E outra vez eu ouvi também uma pregadora falando que, acho que foi o Luciano Subirá, na verdade, falando sobre como é importante os nossos filhos, não sempre, mas de vez em quando ouvir as nossas orações a respeito deles. A gente pedindo ao Senhor por eles e eles ouvindo. Porque eles começam a ouvir quais são as nossas expectativas em relação a eles e de que forma a gente está entregando eles a Deus. E aí eu comecei a fazer algumas orações na presença do Guilherme, principalmente, que já entende melhor. Senhor, que o Guilherme seja mais obediente, falando coisas assim do nosso dia a dia, que a gente pena com os nossos filhos, e eu falando para o Senhor e Ele ouvindo. Faça com que ele entenda que quanto mais ele obedece, mais ele ganha. Quanto mais ele desobedece, mais ele perde. Parecia que eu estava falando com ele, mas eu estava pedindo ao Senhor. Eu aprendi isso com uma pessoa. Porque, gente, para pensar. Antigamente não tinha internet, não tinha essa quantidade de livros, não tinha essa quantidade de consultores, pessoas falando sobre vários assuntos. Eu já ouvi várias vezes minha mãe, minha sogra e outras pessoas da geração delas falando assim: hoje em dia vocês têm tudo nas mãos, tem muita porcaria, gente, mas tem muita coisa boa aí à nossa disposição e muitas vezes a gente não debruça naquilo ali. Além da palavra de Deus, tem muita literatura e tem muito vídeo que nos ajuda, né? E eu lembro um fato até engraçado, porque como a mídia, né, que a gente hoje sabe, né, que é aquela mídia que propaga mentira de acordo com os interesses deles, sempre foi assim, só que a gente não sabia e não percebia. E eu me lembro que há muitos anos atrás a minha sogra, brincando, né, falou assim: meu filho foi criado a danoninho. Quem já ouviu essa frase? Querendo dizer assim, foi tudo assim, sabe, do bom e do melhor na medida do que eles podiam. A danoninho significava porque assim, nem toda a família podia ter. Não, meu filho foi criado a danoninho. Antigamente tinha uma propaganda, não sei se os mais antigos vão lembrar, que dizia assim: o danoninho vale mais do que um bifinho. Quem lembra? O que eles queriam dizer? Gente, se o seu filho não quiser comer, não tem problema, dá um danoninho para ele está alimentado. Só que assim, crianças às vezes com menos de 1 ano tomavam danoninho. Se você for olhar no rótulo do danoninho, não é recomendado para crianças menores de 2 anos. E aí? Por causa dos conservantes, do açúcar, a gente às vezes até dá, mesmo sabendo. Mas antigamente o que era vendido era isso. Porque eles queriam lucrar com o quê? Com a nossa ignorância, a falta do conhecimento. Então antigamente era assim, hoje não. Hoje a gente tem acesso a muita coisa. Então, voltando aqui para a questão de orar, nossos filhos vendo, eu aprendi vendo uma palestra. Eu me interesso, eu vou lá no Google e boto esses assuntos relacionados a filhos e outras coisas que eu me interesso, e eu fico assistindo e eu aprendi isso. Eu falei, gente, é verdade, os nossos filhos, eles precisam ver. A gente não tem que ter agente secreto do reino na nossa casa, eles precisam saber que a gente é crente em casa também, não só fora da nossa casa, na igreja. Eles precisam ver a gente orando, eles precisam ver as nossas causas sendo expostas a Deus. Então a gente inicialmente colocou uma meta de fazer um culto doméstico 1 vez por semana.
A gente tem o culto da família segunda, né? Mais de 15 anos na família do Bruno. Mas fazer um só nosso na nossa casa, uma vez por semana. Aí tinha vezes que dava, tinha vezes que não dava. Eu falei, gente, essa inconstância que a gente oferece aos nossos filhos hoje, lá na frente a gente vai cobrar. Uma hora você quer, outra hora você não quer, mas a gente era assim às vezes. E os nossos filhos presenciaram isso. E a gente lá na frente vai se queixar. Então, essa inconstância, com certeza, é uma das coisas que nós, como pais, precisamos entender, que precisa ser resolvido, precisa ser tratado, para que lá na frente a gente consiga produzir seres para esse mundo tão difícil, mais constantes, mais firmes nas suas decisões. Então, essa oração eu aprendi a fazer. Então, a gente ora por tudo, né? Se for um assunto que a gente não quer que ele abra a boca, a gente não ora, né? Porque a criança fala tudo. Mas, no geral, a gente faz oração na frente deles e a gente vê que isso tem feito a diferença na vida do Guilherme, tem aberto o entendimento dele para o que é oração. E é interessante que assim, a gente tem um propósito, a gente tem alguns afiliados de casamento e a gente tem um propósito de orar. A gente tem uma caixinha, tem o nome de cada um coraçãozinho escrito, fulano e fulana. A gente sorteia um por semana e ora especificamente por esse casal durante a semana toda. Não que a gente não ore pelos outros ou a semana toda, a gente ora, mas aquele casal, aquela semana a gente recebe a oração. Aí ele adora, ele sorteia, é semana de orar pela tia fulana e o tio fulano. Então ele sabe que a gente ora por casais. Então eu fiquei assim, Senhor, quanto tempo a gente perdeu podendo ensinar para os nossos filhos, não contar apenas com a salinha da igreja, porque às vezes os pais acham que só a salinha da igreja tem a missão de ensinar. E a gente tem essa grande missão de ensinar. Outra coisa, nós temos eu recebia também, alguns anos atrás, um esqueminha de oração com 31 motivos para a gente orar por filhos, considerando 31 dias do mês, né, ou 30. Cada dia você vai orar pelo seu filho. Por exemplo, hoje é dia 24. Que o meu filho tenha um coração de servo. Aí tem a referência bíblica. Senhor, por favor, faça com que os meus filhos possam cultivar corações de servos, que possam servir de todo o coração como ao Senhor e não como a homens. Aí ficamos orando, sempre orando pelos filhos. Aí um belo dia eu falei assim, meu Deus, eu acredito que vai ser mais fácil se, ao invés de só orarmos pelos nossos filhos para que eles tenham, por exemplo, um coração de servo, se a gente procurar ter coração de servo, eu e o Bruno. Porque vai ser mais fácil para a caminhada deles. Eles verem a gente tendo um coração de servo, além do nosso exemplo, vai ter a oração para que eles tenham. Eu falei, caramba, não perdi, né? Mas eu gastei um tempão só orando por eles, quando na verdade a responsabilidade não é do Senhor ou só deles, é minha e do Bruno também, de ser aquilo que a gente quer que Deus faça na vida deles. Aí eu falei, gente, é muito, não é difícil, mas é algo que você tem que estar ali se debruçando na presença de Deus para que Ele revele, porque quando a gente consegue, porque tem coisa aqui na lista que eu falo assim, não, isso aqui, graças a Deus, a gente já consegue. Mas tem coisa aqui que eu quero que eu sou mais assim, agitada, assim, mais ansiosa, né? Vou dar o meu exemplo. Aí eu vou, Senhor, que trabalha na ansiedade dos meus filhos. Não, Senhor, trabalha na minha ansiedade. Porque esse lar não pode ser essa ansiedade ambulante para que meus filhos cresçam nesse lar. Então, não adianta a gente jogar para Deus e jogar para eles uma responsabilidade que é nossa. É isso que eu acredito que é cuidar bem da herança do Senhor, porque um dia eles não vão estar mais debaixo das nossas asas. E aí a gente, a gente tem a mania de criticar às vezes os nossos pais, acerca de algo que eles foram na nossa infância. A gente cresce e faz a mesma coisa. Já, vocês sabem, é assim. Só que aí errar nós vamos com certeza. Isso aqui não é fórmula, não é matemática, não é lógica. Com certeza
pode dar alguma coisa errada, mas aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para a gente fazer e a gente não faz, a gente comete pecado de negligência. Então, eu posso até depois compartilhar com a pastora esse esquema que é muito legal. Além das orações, Senhor, livra do mal, nananana, tem essas coisas aqui que são os frutos do Espírito, são coisas assim bem legais para que os nossos filhos, porque a gente aprende a dar nome para as coisas, entendeu? A gente pega o nosso filho muitas vezes e fala, ele é muito agitado, mas aí junta a agitação com ansiedade, com medo, e está num pacote só e não é. E às vezes a gente pontua assunto por assunto e fica mais fácil a gente entender os nossos filhos. E tá ele lá ouvindo a gente orando para que ele tenha um coração servo, né? Falando do primeiro tópico ainda. E deixa eu ver aqui. Uma outra coisa que assim, Deus tocou muito no meu coração nos últimos meses, nos nossos corações nos últimos meses, para nós orarmos, porque, como eu disse, todo mundo sabe, o mundo está aí, de mal a pior, né? E a gente tem medo que o nosso filho saia e seja abusado, que seja roubado, que sofra violência, que sofra bullying. Então a gente ora, Senhor, livra meu filho de todo mal, livra dos acidentes, livra dos assaltos, livra do abuso, livra do bullying. Qual foi o dia que vocês oraram para que os filhos de vocês não abusassem de ninguém? Qual foi o dia que vocês oraram para que os filhos de vocês não fizessem bullying com ninguém? Porque a nossa sociedade é mimimi, porque a gente diz para os nossos filhos que o mundo lá fora está ruim. E eles saem e fazem uma opção de besteira às vezes, e a culpa é do mundo. E às vezes não é. E a gente tem esse negócio na cabeça de que o mundo vai fazer mal para os nossos filhos, mas os nossos filhos são seres humanos. Eles falham assim como nós falhamos, e eles podem sim chegar para um coleguinha da escola e fazer bullying, maltratar uma criança. Então eu tenho orado muito ao Senhor que o Guilherme não faça bullying com ninguém na escola. Da mesma forma que eu não quero que o meu filho sofra bullying, eu não quero que ele faça com ninguém. Então isso eu acredito que é implantar a cultura do reino na vida dos nossos filhos, que essa é a frase que a gente tem ouvido muito, né? Implantar a cultura do reino nas famílias. Porque família sempre existiu e sempre vai existir. Agora, famílias com a cultura do reino marcada na alma, na trajetória, só buscando coisas, revelações de Deus. Porque a gente ouve várias vezes assuntos que a gente já faz. Mas assim, eu já orava pelos meus filhos, mas Deus me abriu o entendimento, a forma de orar. Porque eu pedi a Deus, me ensina a orar pelos meus filhos, para que não seja apenas vãs repetições. Porque a gente às vezes perde um tempão. Eu acredito que Deus ouve a nossa oração, mas quanto mais específico a gente for, quanto mais direto ao ponto a gente for, eu acredito que Deus vai atender, porque Ele viu que nós entendemos aquilo que é necessário. Porque a gente reconhece que tem alguma falha, a gente se arrepende, pede perdão e muda de trajetória, não é isso? Esse não é o princípio da conversão? A gente não se converteu uma vez, a gente se converte todo momento. A gente vê que erra, a gente se arrepende, a gente pede perdão e a gente muda de trajetória. E assim é dia após dia com os nossos filhos. Então eu falei, Senhor, muito obrigada, porque agora eu estou entendendo que o meu filho ele não vai ser uma vítima desse mundo. Eu estou profetizando que o meu filho vai salgar esta terra, vai iluminar este mundo. E eu tenho ensinado ao Guilherme e ao João com as nossas orações, eles presenciam as nossas orações. Eu falo, filho, você tem um pedido de oração? Aí ele fala, eu quero um dinossauro. Esse é o pedido de oração dele no momento. Ele quer, sei lá, eu quero ir no show do Jurassic World. Amém, meu filho, vamos orar, porque eu estou ensinando a eles que o que ele quiser, ele pode pedir a Deus e orar. Não tem que ficar pedindo só a mim, porque eu vou falar o que para ele? Não tenho dinheiro, filho. A nossa resposta às vezes é essa, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mas eu falo para meu filho, quem sabe, nós não podemos, mas quem sabe o Senhor não abençoe e você pode. Então eu acredito que é isso, implantar a fé no coração dos nossos filhos. E nós temos feito isso em prática.
diariamente. Tem dia que não dá vontade, tem dia que estou cansada, tem dia que um ora e o outro fica, para, levanta daí, larga teu irmão. Tem dia que é assim, mas a gente não interrompe, a gente continua, a gente persevera, porque Deus não tem parte com aqueles que retrocedem. Então a gente tem... Botei um timer aqui, porque eu falo muito. Deus não tem parte com quem retrocede. Então nós não queremos retroceder. E eu queria compartilhar isso com os irmãos, como experiência vivida, né? Eu não vim aqui falar de filhos como uma mulher experiente. Eu tenho filhos tão pequenos, eu não tenho nada para compartilhar de faça isso, faça aquilo. Mas isso é algo que vai impactar lá na frente. Então chega lá na frente, de repente eu posso falar muito mais a respeito do que isso surtiu de efeito. Mas o que eu posso dizer hoje a respeito dos nossos filhos, né? Quem tem filhos, quem tem netos, quem influencia vizinho, filho de um parente próximo, pode introduzir a cultura do reino na vida da criança, do adolescente. E assim, a nossa herança que o Senhor nos deu, e vai prestar contas um dia, nós iremos prestar contas a Ele um dia, vai ser entregue não como dívida para esse mundo, não para ser mais um que diz que deixou o mundo da forma como ele está, mas que fez a diferença no mundo. Amém, irmãos? Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. O negócio é aonde é que vai botar o dinossauro, né? Tem um lugar bem grande para o dinossauro. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. O filho que você tem não é seu. Diga assim: o filho que eu tenho não é meu, é de Deus. Você escolhe, ou é de Deus ou do diabo. Você que escolhe. Você que escolhe, porque quem não fala, então não é de Deus. Diga assim: o meu filho não é meu. O meu filho é de Deus. Então, eu quero declarar que nós vamos começar a mudar a vida de nossos filhos através das nossas orações. E o que a irmã Fernanda falou aqui é interessante. Jesus, ele só ensinou a oração do Pai Nosso. Ele não ensinou outra oração. Então como é que nós lemos as orações dele? Alguém ouviu, escreveu. Então o fato de nós vermos alguns escritos de orações, Jesus falando com o Pai, orando, principalmente de Getsemane, alguém prestou atenção e escreveu como ele orou. Então é importante nós começarmos a orar de forma com que nossos filhos entendam, né? São quantas? São para a Thalita eu tenho que fazer 32 listas de oração. Está orando ali sempre, um por dia, né? Amém. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão em casa agora, perto de filhos. Eu quero que você chame seus filhos agora, sobre a cabeça dele. Se seu filho não estiver aqui, não tem problema, você vai levantar sua mão. Quem tiver filho aqui, chama ele perto de você e coloque a mão na cabeça dele. Você vai fazer uma oração, escute, porque pastor Davi pregou ontem, né, pastor Davi? Você falou uma coisa de fora da igreja. Quem você é depois que voltar? A samaritana, quando ela saiu de perto de Jesus, ela não foi mais a mesma pessoa, não é isso? Então se você vier para a igreja e sair o mesmo, não adianta a cruz, não adianta a palavra, não adianta a ministração. Então você já vai botar em prática tudo aquilo que você aprendeu, porque todos os dias tem algo novo para parar o seu filho. Toda brincadeira nova tem um challenge, um jogo, toda hora tem alguma coisa para chamar a atenção dele, e nós achamos que não há necessidade. Eu quero orar para que Deus gere em você, pai, gere em você ideias, para que você revolucione a vida do seu filho. Ele possa olhar e falar assim: eu quero ser igual ao meu pai. Se eu perguntar ao seu filho hoje se ele quer ser igual a você, qual será a resposta dele? Estou falando do peso que você tem,
as palavras que você fala, o quanto você é organizado, é tudo. Então essa palavra hoje mexeu muito comigo, e eu escrevi algumas coisas aqui só para dividir com vocês. Eu já falei que seu filho nasceu, né? Pertence a Deus. Claro, ele não é só seu, ele também é seu. Diga, meu filho também é meu. Quem recebe essa palavra? Ele também é seu. Então quando você começa a orar a Deus e falar, Senhor, o nosso filho, olha que legal, Senhor, o teu neto, Senhor, está me dando muito trabalho, Senhor, a tua herança, olha que legal, Senhor, toma a tua herança em suas mãos. Você imagina Deus emocionado e falar, uau, ele entendeu. Senhor, o meu filho é a tua herança, então ele não vai xingar palavrão, porque a tua herança não xinga. Deus, a minha filha, eu não vou comprar para ela um shortinho curto, uma mini blusa, nem vou botar ela para dançar no WhatsApp, no Instagram, música indecente, porque ela é tua herança. Amém, gente? Ore pelo teu filho agora, você que está em casa. Pegue teu filho, comece a orar para ele ouvir. Vocês vão ter um minuto. Chama teu filho aí, tá bom? Você que está em casa, pode começar a orar, gente, para ele ouvir. Olha, Senhor, Senhor, eu oro pelo fulano que é tua herança. Meu Deus, o diabo está louco agora. Senhor, eu oro por ele, Senhor. Deus, ele é nosso. Senhor, eu oro pela tua herança. Se teu filho estiver aqui, levanta a mão e fala, Senhor, a tua herança que está em casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é tua herança. Comece a orar. Você que está em casa, bota a mão na cabeça do seu filho, da sua filha. Profetize, Senhor, é a tua herança. Senhor, tu me deste. Senhor, ó Deus, conserve a tua herança. Senhor, cura a tua herança. Senhor, livra a tua herança. Comece a orar, porque a oração do pai e da mãe vale muito. Aleluia. Cadeias estão sendo quebradas agora. Oba chama combaria, feitiçaria está sendo quebrada agora. Trabalhos no mundo espirituais está sendo quebrado agora. Crianças serão curadas agora, porque eu creio no poder da oração. Ore pela herança, ore e declare que ele será uma bênção, será um homem de Deus, será uma mulher de Deus. Aleluia. Ore e fala a Deus, aqui está, Senhor, a tua herança. Senhor, o meu filho é nosso. Senhor, o meu filho é nosso. Senhor, a tua herança é nossa. Senhor, o meu filho é nosso. Senhor, a tua herança é nossa. Comece a orar agora. Abençoa a escola dele, abençoa e ora, Senhor, que ele não abuse de ninguém. Senhor, que ele não vai ser, ó Deus, um cachaceiro, não vai ser uma prostituta. Senhor, não será mentiroso. Deus, não vai se envolver com drogas. Senhor, não vai maltratar ninguém, não vai matar ninguém, não vai agredir ninguém, não vai roubar ninguém. Ore. Ora baixara candara baixara la baixore mandara balabalabas. Ora bacando rabaxere mandarabalabas. Diga para ele assim, meu filho. Diga para ele, meu filho. Diga, meu filho, seja cheio do Espírito Santo. Bota a mão e fala assim, seja cheio do Espírito Santo. Diga assim, você sabia que você é uma bênção? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.